No Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho desenvolvido pela Central Única das Favelas na região do Alto Tietê e mais especificamente em Ferraz de Vasconcelos. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o presidente da CUFA, Sérvio GDS. GDS, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Oi, tudo bem, Sandra? Todos os telespectadores aí do Portal da Região. Satisfação imensa estar aqui para que a gente possa dialogar um pouco e falar sobre nossas ações. Que bacana, e GDS, eu queria que você começasse falando sobre essa vinda da CUFA e o que é que significa, né? A CUFA é a Central Única das Favelas, um projeto que cresceu, começou no Rio de Janeiro, né? Ele tem uma atuação muito grande lá, e eu queria que você explicasse pra gente qual que é o trabalho que é desenvolvido pela CUFA. Bom, primeiramente quero saudar todos da CUFA, satisfação imensa mais uma vez. Central Única das Favelas surgiu através do Celso Ataíde, MVBio no Rio de Janeiro. Hoje estamos em todas as cidades e 73 países fora, fazendo trabalhos diversos, desde empreendedorismo, trabalho de assistencialismo, desenvolvimento do ser humano, entre outros. Temos alguns trabalhos pontuais que são de marca realmente da CUFA, que no caso é a Taça das Favelas, o Dia da Favela e também a Expo Favela. São eventos pontuais que a gente já faz anualmente em todos os estados aqui do nosso país. E ele é um trabalho voltado, o GDS, especificamente para a área mais periférica das cidades, né? São áreas que são mais desassistidas, vamos dizer assim, pelo poder público, por acesso aí a diversos serviços, né? Qual que é o olhar que vocês têm em relação a essa população? A gente é como se fosse um trampolim para essas pessoas. Na verdade, a gente faz um trabalho de âmbito geral, mas atendendo como prioridade as pessoas que vivem sim em favelas. Então, hoje a gente tem desenvolvido essas pessoas para que elas possam chegar em qualquer lugar com o devido respeito, mesmo sendo morador dessas áreas que às vezes as pessoas inclusive têm até vergonha de falar, tinham vergonha de falar, moro em favela, e hoje as pessoas batem no peito e falam, sou um morador de favela. Porque este nome hoje se tornou algo muito forte mediante ao crescimento e desenvolvimento que existe em diversas áreas sociais. Essa é uma das perguntas que eu queria até te fazer, que é sobre a utilização do nome favela, né? Porque ele, ainda para a sociedade, ainda no Brasil, a gente olha, e eu até me incluo, porque eu acho que o aprendizado é maravilhoso, né? E eu quero aprender contigo. Porque quando a gente fala de favela, a primeira imagem que a gente tem é uma área degradada, são pessoas extremamente vulneráveis, né? Uma situação com muitos pontos negativos. E vocês vêm com uma proposta justamente o contrário, né? Utilizar o próprio nome, né? O nome favela, mas para dar um sentido diferente, é isso? Basicamente isso. O que a gente pode falar, né? Nesse parâmetro do que você disse. Hoje, as pessoas que vivem nesses lugares, porque se você for pesquisar sobre o termo favela, são lugares onde tem crescido moradias desordenadas. Mas a grande verdade são lugares que não são assistidos também pelos trabalhos públicos. E aqui, por exemplo, em Ferraz de Vasconcelos, as famílias têm sido assistidas e atendidas pelo poder público e através também da saúde, educação. Então, o IBGE, por exemplo, fez uma pesquisa recentemente, onde ela classificou todas as favelas que existem. Eles não chamam de favelas, isso foi uma parceria inclusive junto com a CUFA para fazer esse mapeamento. E a gente tem os dados concretos do IBGE que diz que hoje, por exemplo, no Alto Tietê nós temos 305 favelas, que eles chamam de lugares subnormais, que são lugares a qual eles consideram e precisam fazer uma tratativa com as prefeituras para classificarem como favelas. Só em Ferraz de Vasconcelos nós temos mais que 10% do que existe no Alto Tietê. Nós temos 37 favelas que foram reconhecidas pelo IBGE. Então tem crescido muito. Muitas empresas hoje têm mais de 60% das pessoas contratadas, pessoas moradoras de favelas. Porque essas pessoas elas passaram por muitos problemas de dificuldade, saneamento básico, muitas pessoas não têm figura paterna, para sobreviver é muito difícil. Então eles viveram na infância deles com muita dificuldade e hoje quando eles têm uma oportunidade eles agarram com uma tal maneira que eles honram aquelas pessoas que dão uma oportunidade. Então quando eles entram numa empresa hoje, umas pessoas que vivem em situação de favela, eles entram lá e honram e determinam que eles vão entrar naquele lugar para crescer. Então o fato de ele morar num lugar onde tem barraco de madeira, onde não são assistidos e nem são, de repente, respeitados por muitos, na empresa que eles trabalham, eles são respeitados pelo trabalho que ele exerce. Não pelo fato de ele morar numa favela, mas por ele ser quem ele é. E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do pertencimento, né? Então, ela tá ali, aquela pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela almeja sair, ou ter um crescimento, sair daquela situação,
também ela quer ter orgulho do lugar onde ela vive, né? Como é que funciona isso aí na prática, você que está no dia a dia trabalhando com essas pessoas e com esses projetos? Sim. Muitas pessoas que moram em relação a favelas, eu digo isso por jogadores de futebol, por cantores, por atores, muitos deles sobreviveram naqueles lugares. E hoje eles têm um poder requisitivo maior e conseguiram ter uma estabilidade financeira boa. E às vezes eles falam, caramba, eu acho que eu quero morar melhor. E alguns deles saem desses lugares, mas eles retornam com pouco tempo e reformam o lugar que eles moravam, mas com aquele pertencimento, pertencendo àquele lugar. Porque a gente fala que ali ele já está enraizado. A gente tem uma experiência, por exemplo, do DJ Henrique de Ferraz. É um artista aqui da nossa cidade que foi para o Aruan, foi morar fora da nossa cidade, mas o nome que ele carrega é DJ Henrique de Ferraz. E se você ver semanalmente quantas vezes ele vive lá no Aruan e quantas vezes ele vive em Ferraz, muito mais ele vive em Ferraz. Porque a raiz, a base, o pertencimento dele está aqui. Então ele hoje tem uma empresa aqui na cidade, ele convive com o relacionamento de amizade dele, é com o pessoal daqui, e ele usa lá praticamente só para dormir. Então uma pessoa que mora numa situação de favela, mora numa área periférica ou numa comunidade, ela já cria essa raiz, ela desenvolve relacionamento com as pessoas e elas tentam sair pensando que vai dar dignidade ou um poder de vida, uma qualidade de vida melhor para a família, quando na verdade ele entende que no lugar onde ele morava ele consegue transformar o esquema de moradia dele, mas viver tão bem quanto em outros lugares ou até melhor. Entendi. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a Taça das Favelas. Sim, vamos lá. Há quanto tempo que ele existe aqui na cidade? Quem participa? Enfim, e como é que tá a programação de vocês? Legal. Taça das Favelas, a gente fez a primeira edição da Taça das Favelas no Alto Tietê o ano passado. Aliás, este ano, que acabou agora, né? 2023, já estamos em 2024, diga-se de passagem. Então, 2023 a gente fez a nossa primeira edição e já estamos preparando a segunda edição agora para este ano. Já o ano passado fizemos já a primeira reunião para que a gente soubesse quais seriam os times que fariam parte da Taça das Favelas, e as inscrições inclusive continuam até o final desse mês de janeiro aberta para inscrições de novos times. Quem pode participar? Todas as cidades do Alto Tietê. Então a gente pede para que as pessoas entrem em contato com a gente, que sejam atletas moradores de favela que tenham entre 14 e 17 anos, no caso do masculino, ou de 14 sem limite de idade para o feminino. Qualquer pessoas que estejam dentro dessas qualificações podem participar da Taça das Favelas. As inscrições encerram agora em fevereiro e o início para a Taça das Favelas do Alto Tietê está programada para abril agora. Legal. E ele é um momento também de incentivo ao esporte, de falar um pouquinho de saúde, de integração. Como é que você que acompanhou desde aí do primeiro jogo, da primeira partida, como é que foi essa experiência para você? São diversos relatos, são pessoas que sobreviveram, pessoas que tivemos experiência de jogadores que estavam na Fundação Casa exilado e tiveram a permissão para sair para jogar. E eu costumo dizer uma coisa, uma pessoa enquanto está com a bola no pé, ela não segura uma arma na mão. Então a gente tira a pessoa do tráfico de droga, a gente tira a possibilidade de ele ser um usuário de drogas, porque ele sabe que tem que se cuidar, se tratar, se preparar, ter um condicionamento físico para que eles possam disputar este grande torneio. Então a Taça das Favelas tem trazido para as pessoas este olhar de transformação e de oportunidade. Não só a Taça das Favelas, mas todos os esportes que existem aí, que são direcionados para esses jovens que estão começando a vida agora. Legal, e GDS tem uma data também importante, que é o Dia da Favela, você comentou isso aí, tá? É uma bandeira aí da CUFA, né? Como é que foi esse dia aqui em Ferraz de Vasconcelos? Legal, só pra gente voltar um pouco no lance da Taça das Favelas, para que não passe batido, na semana que vem, dia 13 agora, a gente tem a final da Taça das Favelas nacional, onde vai vir times do Rio de Janeiro, de Goiás, de Belo Horizonte, e vão disputar no ginásio da Portuguesa. E só no Alto Tietê a gente vai levar em torno de 30 ônibus para que possam participar da final. Então as pessoas que são atleta, família, aqueles que têm um interesse real de estar participando, entre em contato conosco através das redes sociais da Taça das Favelas do Alto Tietê ou no meu próprio Instagram, que depois a gente vai estar passando, para que a gente possa fazer a logística e que vocês possam estar participando deste grande torneio de futebol entre favelas do mundo. Que bacana. Agora sobre o Dia da Favela, sobre certo? O Dia da Favela. Isso aí, Dia da Favela foi constituída uma lei municipal
aqui de Ferraz de Vasconcelos, e também por todo o Brasil a mesma data, dia 4 de novembro, inclusive na minha camiseta tá aqui, ó. Dia 4 de novembro a gente comemora o Dia da Favela. É um projeto que surgiu através da CUFA e hoje todas as CUFAs do estado de São Paulo e fora, eles executam algum tipo de atividade na semana que pertence ao Dia da Favela. Então, na própria semana a gente faz diversas ações sociais, eventos musicais, eventos laboratoriais, cursos profissionalizantes, tudo dentro deste Dia da Favela. E a gente teve a oportunidade de organizar o segundo Dia da Favela aqui em Ferraz de Vasconcelos. O primeiro a gente fez em 2022, em parceria com a Secretaria das Favelas, a qual a gente levou como nome Festa das Favelas. Foi entre as favelas do Sonho e a favela do CDD. Foi um sucesso, foi top. E este ano eu organizei sozinho, juntamente com meus parceiros da CUFA, o Dia da Favela no Morro do Piolho, onde tivemos vários artistas do rap, do samba, do funk, atração de grupo de capoeira. E foi um evento maravilhoso, a qual a gente conseguiu colocar lá cerca de 3.500 pessoas, com atendimento com música, teve brinquedo para as crianças, distribuição de lanche, atendimento da saúde. Então foi um evento mega master top, graças a Deus por isso, e já estamos preparando o próximo para esse ano aqui. Que bacana. E GDS, quando a gente fala desses eventos, eu acho muito legal porque existe a cultura da periferia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que tem de cultura da periferia. A gente fez um podcast aqui muito bacana com o Fê Oculto, e ele que falou da questão do hip hop, né? E ele trouxe pra gente também informações super bacanas, dos componentes ali que envolve a cultura do hip hop. Sim. E isso também se aplica na cultura da periferia. Ela tem uma cultura própria, também é uma questão que precisa ser olhada? Sempre, não só na periferia, mas em todo o estado, em todas as cidades, precisa ser olhado com mais carinho e inclusive ter mais investimentos para esses trabalhos culturais. O hip hop é legal que a gente abrange os 4 elementos, né, que é o grafite, o break, o DJ e o MC. E a periferia, ela adquire bem esse ritmo musical pelas palavras que são ditas nessas composições, porque as pessoas elas têm aquelas letras como algo que eles mesmos viveram. E hoje o funk também tem ganhado esse espaço com algumas letras aí conscientes, que era uma música que eu particularmente abominava de ouvir, e hoje eu escuto diversas músicas de funk pela qualidade de composição dessas músicas, e na periferia elas são bem aceitas. Então o rap e o funk é número 1 dentro das favelas. O que falta é realmente esse incentivo, é uma aula de repente de composição, é um grafite dentro das favelas. Temos visto um trabalho muito grande de uma instituição aqui na nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos, a qual tem colorido uma favela, que é a Favela dos Sonhos. Inclusive não temos problema de citar, que é a Gerando Falcões, tem feito um trabalho incrível aqui na nossa cidade, que eu parabenizo, agradeço, e também gostaria de que a gente desse continuidade em outras favelas. Por quê? Ultimamente você abre a porta da sua casa ou uma janela da sua casa e você vê só aqueles barracos de madeira, de repente você só vê aqueles blocos vermelhos, e hoje quando você abre você vê aquela parede colorida, com uma frase incentivadora, com uma qualidade muito melhor de viver, as pessoas já levantam com um estímulo muito maior. E ela fala assim, nossa, que bonito, quem diria que seria possível viver dessa maneira? Colocaram os intertravados, os bloquetes dentro das favelas, hoje não existe mais rua de terra. A pessoa antigamente para sair dentro da favela tinha que colocar saco de lixo no pé para não sujar o tênis, para poder ir trabalhar sem ninguém ficar zoando ele dentro da empresa. Hoje não, hoje lá é tudo no concreto, é tudo no bloquete. Então é possível fazer isso. Isso também parte da cultura. Porque primeiramente a gente tem que ter uma mente cultural e depois a gente usar os nossos elementos culturais também do hip hop, entre outros, para que a gente possa mudar a qualidade de vida. Seja a capoeira dentro de uma favela, seja o MC, seja o DJ, seja um break, um grafite, seja qual for. As pessoas precisam ocupar a mente delas, não só da periferia da favela, mas principalmente lá, porque lá eles viveram muito tempo vulneráveis, sem perspectiva de vida, não tiveram uma figura paterna, muito deles, ou o pai não teve uma estrutura e não pôde ensinar esses filhos o que era certo, o que era errado, o que podia e o que não podia, porque eles se limitavam a ficar num corredor ou dentro de um barraco, com as telhas torrando em dia de sol, criança dentro de casa, sem poder sair por causa da criminalidade, falta de iluminação, falta de saneamento básico e entre outros problemas. E hoje não, isso daí já tem mudado. Então hoje a CUFA tem entrado, tem feito esse trabalho dentro das favelas, a gente tem desenvolvido pessoas, tem colocado eles para tirar documentações, para estudarem, temos colocado ele em vagas de emprego e as pessoas têm ficado, não é algo rotinal que eles passam, saem, não aproveitam a oportunidade, quem entra fica. Então assim, as coisas têm mudado.
Então falta de muitos lugares esse incentivo para que a cultura seja mais fomentada e esses artistas que vão lá também sejam reconhecidos e as pessoas podem ter alguém como referência para poder caminhar. Quando a gente fala também, voltando ao tema favela, e a gente coloca isso às vezes até como uma política pública ou numa discussão aí, a sociedade acaba empurrando da seguinte informação: olha, a favela tem que acabar. E aí a gente vai construir um monte de prédio, de repente, né, no outro local, e a gente vai acabar com essa favela e a gente vai deslocar essas pessoas para um outro local. Isso é o que a gente costuma ouvir. Sim. Né? E é o que foi feito até em São Paulo. Foi muito o projeto do Singapura, ele representa muito isso, né? Você deslocar aquela comunidade. Recomeçar. Exato. Maravilhoso. Isso, e aí colocava numa outra região. Mas às vezes aquela região sem acesso, isolada, porque era a área que havia disponível, enfim. E hoje a gente pensa, e com a CUFA, nessa construção de uma favela ou um melhoramento, a gente pode dizer assim, deste local que já existe, respeitando essas pessoas. Sim. A linha é mais ou menos essa? Eu acredito nisso. Muitas pessoas acham que a pessoa tem que viver naquele estado que ela viveu a vida inteira, no barraco de madeira, naquela situação sempre. Eu não, eu discordo. Eu acho que as pessoas têm que ter dignidade, reconhecimento e oportunidades. Muitas pessoas que estão lá não estão lá porque são malandros, invadiram um terreno e estão vivendo lá para vender. Não, muitos deles estão lá porque é a oportunidade que eles tiveram. Muitos deles compraram, pagaram 5 mil no barraco, pagando 200, 300 reais por mês. Trabalharam muito para poder conquistar aquilo. Mas é para viver assim o resto da vida? Não. Se o poder público chegar e no próprio território, a qual ele tem pertencimento, a qual eles têm pertencimento, e conseguir colocar lá uma qualidade de vida melhor, assim como aconteceu na Favela dos Sonhos, a qual eles tiraram um barraco de madeira e fizeram casas sustentáveis. Entende? É muito top. E as pessoas vão aceitar isso. Ah, vou construir prédio aqui, legal. Eles não têm o sonho de viver dentro do barraco de madeira. Eles têm o sonho de continuar vivendo com o relacionamento que eles tiveram a vida inteira. Sim. Então, assim, é um avanço. E que possa, sim, Gerando Falcões, CUFA, Pela Rua, Pelo Reino, todos os projetos incentivarem e ajudarem a fazer isso acontecer. Eu acredito que esse é o caminho melhor e o único caminho a seguir, sim. E agora, GDS, você que está tão ligado a essa causa, né? Até o seu boné está dizendo aí, luz da periferia, né? Isso aí. Eu queria que você falasse o que você tem de sonho, o que você tem de objetivo com esse projeto. Com todos os projetos, né? Porque além de hoje estar presidente da CUFA aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu estou presidente da CUFA do Alto Tietê, ao qual a gente cuida de 12 cidades. E eu também sou presidente de um projeto chamado Pela Rua, Pelo Reino, a qual nós temos uma base lá no Tremembé. E o que eu tenho de esperança e sonho é que eu continue sendo luz pela periferia. É o que diz no boné. Que inclusive é um projeto social que chama Luz da Periferia, nosso amigo Léo, que ele desenvolve esses trabalhos aqui, faz trabalho de laboterapia, faz trabalho na Fundação Casa Presídio. E isso daqui é o que faz sustentar o projeto dele, é a confecção desse material. E eu uso essa marca com muita satisfação, muita honra, pelo fato de que eu entendo que eu sou luz na periferia. Lugares onde estão escuros, opacos, onde ninguém tem perspectiva de vida, a gente entra e traz transformação, traz luz e esperança para essas pessoas. Através do dia a dia do que nós vivemos. Eu sou um cara que saí de casa cedo com 10 anos de idade. Não sou um cara que fui rejeitado pela minha mãe, pela minha tonalidade de cor. Sou um cara que estou com a minha esposa há 29 anos. Tenho um filho de 20 anos, uma filhinha de 2. Então, pelo meu histórico de vida, por ter já passado pela criminalidade, por ter sido pichador, por inúmeras coisas que eu fiz na vida e hoje ser quem eu sou, não sou um cara rico, mas eu sou um cara próspero. Próspero de família, de saúde, de relacionamento, de amizades. Então as pessoas têm a gente como uma esperança. Pô, se o GDS venceu na vida, eu também posso vencer. Se o GDS, que não teve uma figura paterna, que conheceu o pai dele com 18 anos, que não teve nenhum relacionamento nem de uma semana com esse cara, e não tem uma figura que ele possa seguir, mas o cara é a figura para os filhos dele, é um diferencial. Porque não é porque eu não tive um pai que eu vou ser um mau pai. Porque eu tive amigos que tiveram bons pais, eu tirei eles como referência, não o meu pai, que não pode nem ser chamado de pai. Então a gente entra nas favelas para ser luz na periferia. A gente entra para trazer dignidade, esperança, estender a mão e abraçar. Então nosso trabalho não se limita em dar alguma coisa como assistencialismo, mas que a gente possa atender, fazer o primeiro atendimento e dar continuidade com essa pessoa caminhando do nosso lado, fazendo o que eu fiz por ela. Então quando a gente leva uma cesta básica hoje para uma pessoa, amanhã o nosso intuito não é levar a segunda, é que ela doe 2 para outras pessoas pelo crescimento que ela teve através da primeira oportunidade que a gente deu. Então que eu possa ser este cara, por isso que é servo GDS.
nasci para servir. Estou servindo sempre. Tá certo. GDS, muito obrigada. Obrigado a vocês. Por esse incrível bate-papo. A gente pôde falar um pouquinho sobre a periferia e sobre todo esse trabalho que vocês têm realizado aí aqui na região do Alto Tietê, que eu tenho certeza que mudou a vida de milhares de pessoas. Amém. Satisfação imensa. Muito obrigado a vocês que estão assistindo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Que vocês possam ter em mente que para que você mude a sua realidade, basta você dar o primeiro passo. Basta que você mesmo acredite em você. Tenha Deus na vida, Deus na mente. Fica no seu foco que vai estar tudo certo. Deus abençoe. Portal da Região, Servo GDS. Tamo junto e misturado. Obrigado, Sandra. Valeu. Eu que agradeço mais uma vez, GDS, para você que nos acompanhou nesse podcast. A gente teve um bate-papo incrível com o GDS, ele que é presidente da CUFA, que é a Central Única das Favelas do Alto Tietê, e também aqui de Ferraz de Vasconcelos. A gente falou da Taça das Favelas e do Dia das Favelas, o Dia da Favela, que é celebrado aqui em Ferraz de Vasconcelos e em diversas outras cidades do estado de São Paulo. E se você gostou do conteúdo desse podcast, também deixa aqui os seus comentários que a gente quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.